Olá, boa noite, seja bem-vinda e bem-vindo ao Cenário Econômico, transmitido pela TV Brasil, direto aqui dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo, com emissoras públicas de todo o país. Vamos aos destaques da economia nesta segunda-feira. A projeção do PIB feita pelo mercado cai pela 15ª vez seguida e há também uma queda na previsão do PIB para 2020. E aí, pela primeira vez. As empresas aéreas tiveram prejuízos em 2018, a única exceção foi a Azul. Você vai saber por quê aqui com a gente. Imposto de renda, hoje é o primeiro dia de consultas ao lote de restituição em junho. Já tem gente recebendo o dinheiro da restituição, é dinheiro na economia. E aqui no estúdio, o advogado Leandro Reimberg vai falar com a gente sobre planos de saúde, a judicialização. O que é isso? Aumento de ações na justiça no que se refere à saúde. O que é que isso tem a ver com a economia? Essa judicialização movimenta cerca de 10 bilhões de reais por ano. Tudo isso no cenário econômico que está começando agora. Obrigada, Ana. Boa noite para você. Agora sim, a gente vai falar sobre a chamada judicialização da saúde. Custa aí 10 bilhões de reais ao ano, dinheiro que poderia estar sendo usado na saúde, inclusive. E quem está aqui comigo para falar sobre esse assunto é o advogado Leandro Reimberg. Leandro, obrigada por sua presença aqui. Boa noite. Eu agradeço, Vanessa. Boa noite. Bom, o Leandro estava aqui comentando comigo quando a Ana falou dos idosos que vão receber aí primeiro, junto com outros grupos, esse dinheiro do imposto de renda. Os idosos é a fatia, vamos dizer assim, que mais sofre com essa questão da judicialização? Precisam entrar muito na justiça contra o plano de saúde? Sim, é uma fatia grande por conta dos reajustes das mensalidades dos planos, que geralmente eles quase dobram ou triplicam o valor do prêmio aos 60 anos. Então é um foco de ação muito grande voltada para esse tipo de questionamento. Se pode haver esse reajuste nesse percentual, se ele é ilegal frente ao Estatuto do Idoso, ou se tem que ser feito um novo cálculo em torno da sinistralidade, que é o uso desse plano de saúde. Infelizmente, no final do ano passado, o STJ deu uma decisão dizendo que vale o reajuste mesmo no dobro em relação ao critério etário dos 59 anos. Então não tem o que fazer, chegando aos 59, 60 vai ter esse reajuste e já está decidido? Existe sim, esse segurado, esse beneficiário do plano de saúde que se sentir prejudicado, ele pode ir ao judiciário, né, para que seja feito um novo cálculo atuarial para saber quanto que ele está usando esse plano de saúde, se de fato ele tem uma sinistralidade alta, ou seja, se ele usa muito o plano de saúde, que justifica esse aumento, às vezes no dobro ou triplo do valor que ele já pagava anteriormente. Então isso pode ser questionado, agora com outro viés. Antigamente o STJ tinha um entendimento que o simples reajuste aos 59 anos era ilegal, por conta do Estatuto do Idoso, só que ele mudou a posição dizendo que agora tem que ser feito um cálculo pelo interessado para ele chegar de fato num valor e apresentar o plano de saúde que é realmente devido a ele. Quer dizer, se a pessoa não usar muito, então pode ser que ela tenha uma chance de conseguir reduzir esse reajuste. Exatamente. Agora, qual é a principal demanda? Essas ações cresceram, né, nos últimos tempos, e o que é que as pessoas mais reclamam na justiça contra a saúde ou planos de saúde de um modo geral? O ano passado foram ajuizadas quase 25 mil ações em relação a discussões de plano de saúde, hospitalar, enfim, que envolve esse espectro, né, de saúde. E a maioria das demandas é voltada às negativas de procedimento, de realização de cirurgia, de realização de algum implante de prótese, de fornecimento de medicamento. Mas a fatia maior realmente em relação às negativas de procedimentos cirúrgicos. E aí são negativas enquanto a pessoa precisa ali numa urgência, numa emergência ou não? A internação é aquela chamada cirurgia eletiva? Os dois casos. Principalmente a gente tem a maior judicialização nos casos emergenciais, né? A gente utiliza até, o judiciário acaba utilizando de um pedido médico, de uma orientação desse médico que assiste aquele paciente para que ele possa judicializar o caso. Nos casos das cirurgias eletivas, não é tão comum como das cirurgias de emergência. Dados do CNJ, se eu não me engano, aqui de 2018, indicam que problemas com convênios são a maior causa de ingresso de ações na justiça. E aí, de modo geral, 30% a fatia respondeu. Sim, com certeza a maior parte das demandas envolvem os planos de saúde privados, né? Ou também o seguro-saúde, que tem um pouco uma diferença sutil em relação ao plano de saúde, mas a maioria das demandas, de fato, é voltada à questão da negativa de procedimento cirúrgico. E a gente teve agora uma mudança, né, recente, na semana passada, salvo engano, que se refere à portabilidade dos planos de saúde, né? Sim. Aí você acha também que tem possibilidade de mais demanda na justiça ainda?
Como é uma normatização muito recente, né, entrou em vigor na última segunda-feira, dia 3, e como é uma resolução da ANS, não foi feito por lei ordinária, como a Lei 9656 de 98, que regula os planos de saúde, e existem algumas brechas que vão causar dúvidas e questionamentos, tanto pelos beneficiários como pelas seguradoras, eu acredito que vai haver uma demanda também em relação às portabilidades de carência, que foi a resolução 438 de 2018, que modificou as regras, como esse segurado beneficiário pode mudar de plano de saúde, seja ele um plano empresarial, um coletivo por adesão, quando ele é vinculado a alguma entidade de classe, ou até o plano individual, que hoje é menos comum no mercado, né? E aí a gente tem que esperar as decisões judiciais, né, para saber que equilíbrio que vai ter em tudo isso, né? A matéria de direito de saúde, a matéria que envolve planos de saúde, não existe uma teia de legislação muito específica. O que regula mesmo o tema são as decisões judiciais, são os precedentes judiciais. Então a gente precisa ter uma uniformização desse entendimento para ver como que vai ficar essa questão da portabilidade. A gente tem pergunta aqui no Facebook, Ronald Maceno pergunta o seguinte: vale a pena fazer plano de saúde, dada a situação dos hospitais públicos, ou essa vantagem se tornou uma ilusão? Eu acho que até a própria pergunta dele já responde, né? A questão do sistema público, o Brasil tem uma carência muito grande, apesar de já ter ampliado um pouco aí o rol de procedimentos e de medicamentos e fornecimentos que o SUS tem à disposição. O plano privado ainda é um benefício, sim, frente ao SUS, por conta da estrutura que nós temos, né? É uma segurança. Deficitária, com certeza. Plano de saúde e seguro-saúde. O seguro-saúde é mais difícil se a pessoa tiver problema para resolver? Não, geralmente as negativas são referentes a causas contratuais de exclusão, tanto do plano como do seguro, né? Que modifica às vezes a forma de pagamento ou o que está abarcado pela cobertura. Mas geralmente são exclusões de procedimentos ou a questão dos reajustes que acabam levando esse segurado ao judiciário para fazer os questionamentos e buscar os direitos. E o SUS? O SUS tem demanda, questão de medicamentos, também medicamentos gratuitos que o SUS tem que oferecer e cada vez mais esse cobertor está mais curto, né? Então os recursos também chegam menos à saúde. As demandas também se referem ao SUS ou, em geral, quem usa o SUS não entra na justiça? Quem usa o SUS também entra na justiça, porque o SUS tem um problema em relação à estrutura e em relação à gama de produtos, equipamentos e medicamentos, né, por causa dessa escassez. O STF também recentemente diminuiu esse espectro de fornecimento de medicamentos, esses medicamentos que não têm reconhecimento pela Anvisa ou que não têm ainda reconhecido a sua eficácia do tratamento. Então, se for um medicamento de alto custo, existe uma série de requisitos para que essa pessoa possa ir ao judiciário para fazer esse pedido em relação ao SUS. O SUS geralmente não dispõe de muitas próteses e tratamentos ortopédicos, então esse segurado também precisa ir ao judiciário, mover uma ação contra o município, contra o Estado, ou até contra a mesma União, porque em relação à saúde os entes são solidários, então todos respondem solidariamente, né, no caso de direitos de saúde. É uma disposição constitucional, então também sofre muita demanda o SUS. Existem muitas ações aí nas varas da Fazenda Pública, nas varas federais em relação ao SUS. Obrigada por sua presença aqui. Não tem jeito, né? A saúde, a gente não brinca e sempre gera problema, né? Não tem como. Infelizmente, eu que agradeço a participação. A gente agradece muito a sua presença e participação no Facebook e a gente volta amanhã com o Cenário Econômico. Boa noite.